hoje nosso videocast vai trazer o tema adenomastectomia, técnicas e prognóstico. Eu me chamo Maria Najime, eu sou membro do Breast Saving Group e eu estou aqui hoje com a doutora Lígia Teixeira. Tudo bem, Lígia? Tudo bom, Najime? Esse é um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Hoje nós vamos abordar técnicas e prognósticos na adenomastectomia, que é uma cirurgia que tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia cirúrgico. Aumentou muito a sua incidência, principalmente porque aumentou também o diagnóstico de pacientes portadores de mutações genéticas, né? Que são pacientes que não têm câncer de mama e nas quais a gente precisa remover todo o tecido mamário, mas que também, de certa forma, a gente precisa entregar um resultado estético de uma forma satisfatória. Então, Lígia, na verdade, a gente tem sempre essas modificações, né? Quando a gente termina, eu particularmente terminei residência, cirurgia conservadora, era o que a gente tinha de mais novo e o que a gente tinha de mais, que a gente mais explorava, né? Os artigos exploravam mais. E aí depois eu brinco que é o efeito Angelina Jolie, né? Que todo mundo começou a se familiarizar com esse termo da adenomastectomia e chega pra gente muito no consultório isso. Aí, agora, essa questão também da testagem genética e a gente ter essas indicações. E o que mais aparece é essas pacientes pedindo a adenomastectomia, principalmente quando já tem câncer de um lado. Isso. Recentemente nós tivemos a publicação de um estudo falando sobre a mortalidade de pacientes submetidas à mastectomia bilateral comparado a pacientes com cirurgia unilateral, mostrando que não há diferença em termos de sobrevida global, mas que existem sim alguns detalhes que merecem uma consideração especial, que é o risco de recorrência na mama contralateral em 20 anos, que pode chegar até 7%, né? Então, a gente precisa também valorizar, não basta não morrer, né? Mas não ter uma recidiva ou ter uma recidiva pode ter um impacto muito negativo na qualidade de vida de uma paciente que vai ter que encarar todo o tratamento e tudo que vem junto com um novo diagnóstico, quimioterapia, nova cirurgia, e fica sempre aquele dilema, né, do quanto vale a pena fazer a cirurgia bilateral pensando em redução de risco. Apesar de não haver redução de risco de mortalidade, mas talvez a gente precise valorizar, sim, a redução de risco de um novo câncer. O que a gente tem que lembrar também é que esse estudo ele é feito no Canadá, então a gente tem a medicina 100% pública e realmente, querendo ou não, a cirurgia contralateral ela vai aumentar o tempo cirúrgico, ela vai aumentar a questão de custos hospitalares, entre outras coisas. Então, sim, o risco de morte ele não a gente tem um risco cumulativo de 0,4 por ano, né? Em 20 anos ele avaliou a mortalidade em 20 anos, né, de câncer de mama. Então, sim, e o risco de recorrência, realmente. Quem quer ter, né? Então, eu acho que esse sentimento de fazer a adenomastectomia na mama contralateral, ele vem muito da solicitação da paciente também, no sentido de não ter que passar por aquilo novamente. Isso, desde que o paciente também esteja muito ciente dos riscos, né? Que a gente tem sempre aquela impressão de que a mama que complica, normalmente, na maioria das vezes, é a mama que não estava doente. Então, assim, acho que uma conversa muito franca, expor à paciente todas as possibilidades de risco, de complicação, e saber se realmente ela está a fim de encarar esses riscos para reduzir o seu risco de ter um novo câncer, sem reduzir a sua sobrevida global sem mudança na sobrevida global, né? Então, um outro artigo que a gente, né, vai conversar e achei super interessante é o do JAMA, que é um artigo coreano sobre a cirurgia, a comparação das técnicas robótica e endoscópica em relação à técnica convencional de adenomastectomia. Lembrar que a robótica é relativamente nova, mas que ela já demonstrou uma superioridade em vários outros campos cirúrgicos, como urologia, cirurgia pélvica. E será que a mama também? Então, esse Isso, artigo comentar eu acho sobre que isso. a gente precisa entender como é que a robótica vai se comportar na mama também, né? Se abrir as novas tecnologias,
Não achar que porque já está funcionando muito bem da forma convencional, que a gente não precise modificar, por exemplo, essa fórmula, essa forma de se fazer no futuro. E a única forma de saber é fazendo, né? Testando e comparando. Então, esse estudo, que apesar de não ser o melhor em termos de qualidade científica, é um estudo retrospectivo, um estudo caso-controle, mas com um número muito interessante de pacientes, é multicêntrico, em mais de 20 centros lá da República da Coreia. Eles avaliaram pacientes que foram submetidas à mastectomia, nipple-sparing mastectomy, que é a mastectomia poupadora de pele, areola e mamilo, e compararam os grupos de pacientes que fizeram através de técnicas convencionais com pacientes que foram submetidas a essa cirurgia através de cirurgia robótica ou vídeo assistida. Então, vou falar um pouquinho aqui dos números. Foram mais de 1.500 pacientes desse estudo, 1.356 foram submetidas à cirurgia através de técnica convencional, com vários tipos diferentes de incisões, né? Incisão no sulco inframamário, periareolar, aquela incisão radiada no quadrante superior lateral, né? Então, foram vários tipos de incisões, não foi um único só. Foram 1.356 versus 227 pacientes submetidas ao que ele chamou de acesso mínimo, seja por videocirurgia, seja por cirurgia robótica. A maioria foi por cirurgia robótica, 192, e 35 foram operadas por vídeo. O que você quer falar sobre esse estudo, Nagini? Pois é, lembrar que esse estudo a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Eles avaliavam, na verdade, complicações até 3 meses do pós-operatório. E lembrar que esse grupo da cirurgia robótica, em relação ao grupo que era, né, das 51 instituições que participaram, o grupo da cirurgia convencional, ele realmente tinha um N maior. As complicações pós-operatórias, elas foram divididas, né, em níveis, e o que a gente vê, na verdade, é que existe também a curva de aprendizado. Pensar que em 2018, que a cirurgia robótica efetivamente começou a ser realizada, a gente tem também essa curva de aprendizado com esse novo método, com essa nova técnica. Então, esse estudo, ele não demonstrou nada estatisticamente significativo, né? Algumas questões associadas à taxa de complicação de necrose de papila, de mamilo, de complexo areolo papilar e infecção, mas ele não demonstrou uma diferença muito grande nos grupos, talvez pelo N reduzido também das cirurgias robóticas. O que que você achou também de importante nesse artigo? Tá, eu tenho várias pontuações, apesar dele não ter demonstrado nada significativo em termos de complicações graves, comparando os dois grupos. Ele dividiu em complicações de curto prazo, que foram aquelas que aconteceram nos primeiros 30 dias de pós-operatório, e complicações de longo prazo, que foram aquelas que aconteceram entre 30 e 90 dias de pós-operatório. Então, ele só avaliou as complicações até os primeiros 3 meses de pós-operatório. E o que que eles observaram de significativo? No grupo de pacientes submetidas à cirurgia robótica e vídeo, tinham mais mulheres pré-menopausadas, as pacientes, e tudo isso que eu vou falar agora foi significativo. Mulheres mais jovens, mama, isso aqui é um ponto que eu acho fundamental, que é um viés, assim, enorme desse trabalho. A maioria das pacientes submetidas à cirurgia robótica e vídeo assistida, não tinham pitose na mama. Por exemplo, 30%, cerca de 30% das pacientes do grupo da técnica convencional não tinham pitose e mais de 60% do grupo da técnica mínima não tinham pitose. Então, eram mamas já anatomicamente mais favoráveis e menos propensas a complicações, inclusive necrose do CAP. Porque quando ele fez a análise de subgrupo das pacientes, quando ele comparou em relação à pitose, ele observou que o maior número de pacientes que tiveram necrose do CAP foram os pacientes que tinham pitose mais acentuada. E essas pacientes estavam alocadas muito mais no grupo da técnica convencional e quase nem muito pouca no grupo da técnica com acesso mínimo. Então, isso para mim é um viés gravíssimo, né, desse É. estudo. A Ele, sensação né? que a gente tem é que realmente o grupo que foi submetido provavelmente são pacientes mais jovens e que tinham uma questão da incisão ser mais esteticamente, né, aceitável, que elas ficassem com uma cicatriz menor. Parece um viés de seleção realmente das melhores pacientes, digamos assim, das que teriam menos propensão a complicações nesse pós-operatório.
Isso sim, isso ficou bem claro. E a questão também, ele não avaliou a questão da dor, né? Por ser uma revisão de prontuário, não houve avaliação da dor no pós-operatório relacionada. Não tinha isso, obviamente, documentado de uma forma que pudesse ser avaliado em todas essas pacientes para estar descrito, né, no trabalho. E talvez realmente a cirurgia robótica tenha um índice de dor, um percentual de pacientes que sente dor no pós-operatório menor. E isso a gente não conseguiu ver porque realmente não tem essa comparação dos grupos. A incisão da técnica minimamente invasiva ela foi menor, foi estatisticamente significativo, teve em média 4,8 centímetros versus 7,6 centímetros nas técnicas convencionais. Então, cicatrizes maiores provavelmente vão cursar com mais dor no pós-operatório. O tempo cirúrgico, obviamente, foi mais prolongado, né, nas pacientes da técnica da minimamente invasiva, elas tiveram menos seroma, mas assim, aqui tem um dado interessante também, elas ficaram, as pacientes da técnica do acesso mínimo, elas ficaram mais tempo com o dreno, em média 16 dias versus 12 dias para as pacientes da técnica convencional, mas após a retirada do dreno, as pacientes submetidas à cirurgia convencional tiveram mais incidência de seroma. É, as pacientes da robótica ficaram mais tempo com dreno, mas após a retirada do dreno tiveram menos seroma. Isso é uma das vantagens que eles concluem no final da publicação. Não, na verdade, a questão de não ter realmente esse N ainda significativo, eu acredito que ele já tem alguns outros estudos em andamento. E, é claro, o minimamente invasivo robô é uma realidade, a gente precisa em algum momento estar avaliando, Preparado, né? de repente, o estudo prospectivo, né, dessas pacientes, analisando algumas outras. E o que eu achei interessante, talvez esses grupos, se eles fossem, se fosse um estudo prospectivo, provavelmente eles poderiam fazer grupos semelhantes, né? Questão de faixa etária, de pitose, e que a gente não consegue ter um olhar crítico nesse sentido, porque realmente o viés de seleção das pacientes da robótica ficou inclusive, muito Ficou muito expressado claro, né? no texto, Isso, ficou foi muito bem claro. claro. Mas eu acho que, apesar de tudo, de todos esses vieses, é uma publicação muito importante para que a gente precisa dar o primeiro passo, né? E nunca o primeiro passo ele é dado de uma forma tão perfeita, com estudo randomizado, principalmente em cirurgia. A gente sabe o quanto é difícil. A gente tem muito menos publicações envolvendo oncoplastia do que oncologia clínica, por exemplo. E a gente sabe da dificuldade, custo efetivo de se realizar trabalhos desenhados, randomizados do ponto de vista cirúrgico. Então, a maioria das publicações que a gente tem são retrospectivos mesmo. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Acho que a gente já deve, imagino que já tem algum estudo prospectivo em andamento, com menos enviesado, né? Assim, um outro detalhe que eu achei importante falar é que a maioria das pacientes submetidas à cirurgia convencional, a cirurgia foi realizada com bisturi elétrico. Já no grupo do acesso mínimo, eles usaram muito hidrodissecção. Ele não descreve em detalhes como que é essa hidrodissecção, mas ela foi utilizada em 82% das pacientes da técnica do acesso mínimo. Não sei o quanto isso pode ter impactado no risco de necrose do CAP, por exemplo, que foi menos comum nessas pacientes. Então, assim, vários vieses, assim, mas eu acho que é uma publicação de certa forma, robusta, 1.500 pacientes no estudo cirúrgico. A gente não está acostumado a ter números tão grandes assim, né? E eu acho que ela veio para nos mostrar que a gente precisa entender o que está acontecendo na robótica, porque ela tem parece ter algumas vantagens. Vou só pontuar de novo aqui as vantagens do acesso mínimo que eu tirei do artigo. Tem menos necrose de CAP, mas acho que isso aí tem como eu já falei, tem um viés muito importante, menos incidência de seroma e uma cicatriz menor, né, que de alguma forma traz um certo conforto do ponto de vista estético também. A incisão dessas cirurgias, ela é realizada na linha médio-axilar ou axilar anterior, ela não é realizada na mama, tá? É na lateral do tórax. Então, foi meio a meio, mais ou menos, na linha médio-axilar ou linha axilar anterior, e o acesso, ele acontece por aí tanto para remoção da mama quanto para inserção dos implantes. Uma outra questão também, Lígia, que eu também pontuei, é a questão
do percentual de complicação menor nas pacientes que tiveram reconstrução direto com implante, né? Das pacientes que tiveram a reconstrução nas cirurgias com implante direto, não expansor, retalho, as pacientes que tiveram a reconstrução com implante, elas tiveram um percentual de complicação menor também nesses casos. No caso, nos dois Isso. grupos. Aham. E as principais desvantagens da técnica é o estudo retrospectivo, assim, não podemos tirar grandes conclusões, nem passar a adotar isso na nossa prática diária baseado nessa publicação, mas ela nos traz dados muito interessantes para de comparação, a impossibilidade de palpação intraoperatória quando você faz a técnica vídeo assistida ou robótica, né? Você não está com a mão lá sentindo o tumor, a margem, que muitas vezes a gente se utiliza dessa estratégia no intraoperatório, isso não é possível. O tempo cirúrgico que é maior, sim, mas aquilo justamente que você falou, por ter tido menos perda de reconstrução, comparado com outro grupo que precisou de mais reoperações, então você vai fazer a conta do tempo cirúrgico da paciente que teve que ser reabordada, no final ele conclui que ficou elas por elas, né? Eu gasto mais tempo numa cirurgia, mas na maioria das vezes é uma cirurgia só, né? A questão da reabordagem, realmente, e para a gente que faz cirurgia de mama, que não tem muitos parâmetros anatômicos que a gente pode, né, se deter, digamos que é uma agulha num palheiro, se achar um nódulo, você marca com fio, mas geralmente não é bem assim. E a palpação é uma coisa que a gente utiliza muito na hora do procedimento cirúrgico. A robótica, ela tira, né, esse tipo de feeling do cirurgião. Então, por ser uma cirurgia de superfície, a gente sabe que tem a questão da musculatura. Acho que nos retalhos, talvez a robótica tenha uma aplicabilidade muito interessante, mas nas cirurgias que é só da mama mesmo, da glândula, cirurgia glandular, eu acho ainda um pouco complicado e acho que a curva de aprendizado vai ser ainda um pouco extensa nesse sentido, por a gente perder, né, esse parâmetro que a gente tem e que a gente acaba utilizando. Sentir a espessura do retalho, a questão dos parâmetros que a gente faz, né, de espichar a pele, de querer realmente entender onde está ali o nosso plano. Apesar da mamografia ajudar muito na hora do planejamento da adenomastectomia, que a gente consegue identificar a questão da derme e quanto que essa paciente tem de subcutâneo, que a gente pode estar atuando ali naquela divisão. Mesmo assim, a gente ainda vai ter dificuldade, eu acredito, de introduzir a robótica. A curva de aprendizado da adenomastectomia, ela também não é pequena, a gente demora para estar fazendo a adenomastectomia, a gente vai fazendo cada vez, né, de uma maneira mais rápida e melhor, mas acho que a robótica ainda vai tirar, digamos assim, toda essa percepção que a gente tem. Exato. Uma outra desvantagem muito clara é o custo elevado, né? É aquela coisa que a gente fala, não é para não é para todas as pacientes, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista de custo efetivo. Mas, sem dúvida, a gente não pode fechar os olhos para essa nova tecnologia, por se preocupar apenas com os custos, a gente precisa realmente abrir a mente, nesse aspecto. Não mostrou grandes diferenças do ponto de vista, significativo em complicações mais graves, e ele conclui que isso vai ser nos lugares em que você tem a possibilidade de fazer, oferecer para paciente e explicar as vantagens e desvantagens, e que isso seja uma opção sempre que possível que seja oferecido. Mas eu acho que muita água vai rolar ainda, a gente ainda vai aprender bastante e entender o quanto vale a pena. Será que as vantagens que ela vai apresentar vão suplantar essas desvantagens, principalmente da dificuldade de treinamento e o custo muito elevado? Eu Quer acho que a falar gente mais alguma coisa? não, a gente, na verdade, falou a maior parte da questão da técnica e das modificações. Acho interessante a gente frisar que a adenomastectomia é uma cirurgia hoje muito indicada e muito solicitada no consultório. Então, falar sobre a adenomastectomia realmente a gente está falando Necessário. do dia a dia, do que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode melhorar no sentido de atender as pacientes, né?
As cirurgias É, profiláticas estão aí também, e a gente tem um aumento, né, da testagem, as pacientes sendo mais testadas, tendo mais diagnóstico de mutação patogênica, a gente acaba tendo essa demanda que até pouco tempo a gente não tinha de adenomastectomia. É uma realidade, quem não faz deveria aprender ou deveria, né, se capacitar nesse sentido, porque é uma realidade e precisa ser é, a gente precisa discutida aprender as amplamente. nuances, né? Eu acho que é um caminho sem volta a adenomastectomia, sempre que bem indicada, é a melhor opção. Por muito tempo se questionou se de fato é uma mastectomia mesmo, ou É se é uma cirurgia verdade. conservadora, um pouco mais agressiva. A Mas velha eu discussão acho com os radioterapeutas, lembra? Tecido tá que fino, tá grosso, ficou mama, não ficou mama. Peraí, vamos olhar lá a mamografia dela. E sim, realmente a adenomastectomia a gente teve que passar por vários percalços aí no caminho para conseguir estabelecer como padrão e oncologicamente seguro para os pacientes. Você ainda tem algumas discussões com seus radio-oncologistas? Vez ou outra a gente tem uma dificuldade, né? É, tem uma publicação japonesa muito interessante que eu estava vendo que mostrou que sim, quando a gente faz a adenomastectomia, a gente deixa para trás, a gente acaba ficando tecido mamário residual muito mais frequente do que na mastectomia convencional, mas isso não repercutiu nem em mais recidiva locorregional, nem em sobrevida global, câncer específica, sobrevida livre de doença. Então, parece que já está muito certo de que a adenomastectomia ela é equivalente à mastectomia convencional. O NCCN não faz nenhum tipo de menção ao tipo de técnica cirúrgica para definir critério de indicação de radioterapia. Então, eu adoraria que já tivesse sido colocado uma pedra nessa história, mas Esse infelizmente, assunto. eventualmente, a gente ainda se depara com esse questionamento, né? E muitas vezes colegas solicitando ressonância magnética para avaliar, como você falou, a espessura do retalho, que é algo extremamente relativo, 5 milímetros, 1 milímetro, isso é muito individual e pessoal. Alguns pacientes vão ter retalho só de gordura de até 2 centímetros, sem glândula zero, e muitas vezes a pessoa vai indicar uma radioterapia por uma espessura de 2 centímetros de gordura sem glândula. Então, é preciso ter um radio-oncologista para chamar de seu e poder conduzir da melhor forma esses casos. Acho que, Geralmente para quando mim, acontece isso, a gente faz a comparação com a mamografia prévia, eu acho que acaba convencendo, né? a gente conseguiu abordar os principais pontos dessa publicação. Realmente achei bem interessante. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso e entender melhor para saber se esse vai ser o nosso futuro ou não. Como cirurgiã geral, eu gostaria que fosse. Também estou ansiosa para fazer o primeiro caso. Então, gente, eu queria agradecer as pessoas que ficaram até aqui, né, nos ouvindo, nos vendo no videocast, e avisar que nós temos mais uma programação, né? O Breast Saving Group está trazendo é, várias discussões. Eu hoje estou com a doutora Lígia, mas a gente, né, vai fazer discussões com várias outras pessoas que fazem parte também desse grupo. E suas considerações finais, doutora Lígia. Estou muito feliz com esse nosso movimento, né? Trazendo essa cara nova para a oncoplastia, que eu acho necessária. A gente precisa cada vez mais se utilizar das tecnologias, né, que a gente tem hoje em dia, da rede social, dos podcasts, e levar essa discussão ao máximo de pessoas possível. Um dos nossos objetivos principais é democratizar a oncoplastia mamária aqui no nosso país, e eu acho que isso é uma boa forma da gente fazer isso e discutindo a evidência científica na fonte, né? Trazendo os artigos, o que é que a gente tem de evidência, o que é que não tem evidência, para melhorar a nossa prática no dia a dia. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.